Muito boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um BTG Pactual Atualidades. Hoje, o tema de hoje é Rússia e Ucrânia. Nós vamos falar aí sobre todo esse conflito geopolítico, seus impactos de mercado. E para enfrentar esse desafio, eu tenho dois grandes convidados aqui que aceitaram de prontidão, dado a necessidade de tratar aqui para o tema, né, para os nossos clientes e para os nossos assinantes aqui. Vou começar aqui pelo João Scandiuzzi, que é o estrategista aqui do BTG Pactual Wealth Management, e com o Thiago de Aragão, diretor de estratégia da Arco Advice, também com grande especialidade em geopolítica, que vem tratando do tema já há algum tempo. Eu sou Arthur Mota, economista aqui do BTG Pactual. Bom, para começar aqui o nosso bate-papo, eu vou chamar inicialmente o Thiago de Aragão para a gente fazer uma pequena introdução, né, sobre como chegamos até aqui. Né? A gente está no meio de um conflito aí que já se escalou, teve uma escalada militar muito expressiva hoje, né, com diversos mortos, né, uma precificação de mercado bem intensa, mas obviamente ele não aconteceu, essa escalada não vem de fruto de um conflito de um mês de fevereiro ou de um mês de janeiro, de um mês de dezembro do ano passado que já estava presente, gerando um conflito expressivo ali na Europa, mas mais do que isso já vem de algum tempo. Acho que talvez o exemplo aí mais expressivo que nós tivemos dessa temática foi a crise ali na Crimeia em 2014. Então, Thiago, se você puder fazer uma introdução ali para a gente começar a construir nosso racional, atualizar todo mundo e para ali a gente conseguir evoluir na discussão, discutir os cenários e os possíveis impactos geopolíticos e de mercado. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Como você bem disse, essa não é uma situação que começou ontem e nem é algo que surgiu do nada. Existe uma construção e essa construção ela existe, a gente pode ir lá atrás até o fim da União Soviética para chegar nessa construção até hoje. Durante o início da década de 90, a Ucrânia já tinha começado algumas tratativas, algumas conversas com a OTAN, mas sempre voltou atrás e recuou a partir dos esforços e tentativas de pressão da Rússia para que isso não acontecesse. Né? Para quem não sabe, a OTAN foi criada justamente para contrapor a União Soviética após o fim da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, com vários países que hoje fazem parte da própria OTAN. Ao longo do final dos anos 90 e nos anos 2000, essa temática sempre voltou, da Ucrânia entrar ou não na OTAN. Até que em 2008 teve um fato muito interessante, que foi uma reunião da OTAN em Bucareste, na Romênia, onde o presidente americano George W. Bush ele fala sobre como a OTAN já está preparada para receber dois membros que ele considera estratégicos, que são a Ucrânia e a Geórgia. Obviamente a Rússia não gostou disso. Naquele mesmo ano a Rússia invadiu a Geórgia recuou até então, até hoje, com qualquer narrativa ou qualquer posicionamento a favor da OTAN. Não é o mesmo com a Ucrânia. A Ucrânia ela sempre manteve muito forte o interesse na ocidentalização, principalmente após aquele inverno quente que eles tiveram e que em 2013 que levou a mudança do governo pró-Rússia a favor de um governo mais pró-Ocidente. Então, desde então, a Ucrânia vem alimentando a ideia de entrar tanto na União Europeia quanto na OTAN, mas, obviamente, isso é algo que a Rússia não quer, por vários fatores. Por fatores históricos, a origem da civilização russa é a própria Ucrânia. No século IX, migrações da Escandinávia se estabeleceram às margens do rio Dnipro. A partir dali surgiu aquilo que nós chamamos de civilização russa, povo russo. Mas aí, ao longo do tempo, a Ucrânia, ela fazendo parte ou não, mas tendo um DNA cultural, linguístico, muito similar ao da Rússia, sempre manteve essa esfera muito próxima. Então não é algo de hoje. A Rússia entende que a Ucrânia estando dentro da OTAN, principalmente pelas planícies que a Ucrânia tem na fronteira com a Rússia, isso seria uma avenida, um caminho aberto fantástico para eventualmente a OTAN acabar ingressando na Rússia num futuro próximo. E eles entendem que de 2014 até agora a Ucrânia se fortaleceu muito. O exército aumentou muito a sua capacidade, eles inclusive estão trabalhando num programa de mísseis balísticos próprios, e isso é algo que a Rússia e o Putin calcularam que é melhor fazer isso agora do que fazer no futuro. Obviamente, ele misturou duas linhas diplomáticas de narrativa, da OTAN e a da independência de áreas separatistas, mesclando uma na outra para criar uma justificativa, criar uma narrativa, mas, obviamente, os países relevantes do mundo ocidental não compraram essa narrativa. E chegamos na situação atual. Perfeito.
Vou puxar já o João, então, para fazer as primeiras considerações. À luz de tudo isso, a gente viu uma movimentação expressiva nos preços dos ativos, não só hoje, né? Hoje acabou sendo um pouco mais temático, tanto no início da manhã pelas primeiras informações da invasão e, por consequência, a desvalorização de diversos ativos, né, do mercado acionário, e aí ao longo do dia uma melhora. Mas antes disso, a temática, quando surgiu lá, principalmente no final do ano passado, né, ainda muito embrionária, né, até chegar nessa evolução do presente momento, era muito focado no mercado de energia, né, principalmente gás natural. A gente viu o gás natural mais do que dobrando ali na região, nas ofertas ali nos benchmarks da União Europeia, da Europa, de uma forma agregada. Tinha toda uma discussão do inverno, uma preocupação nesse sentido. Nesse mesmo momento, a China também tinha um problema de oferta de carvão. Então, casou toda uma história de crise de energia global, né, com pressão inflacionária. E, além disso, a gente já tinha um suporte adicional para os preços de commodities permanecerem mais elevados. Então, junto um efeito geopolítico, né, que já vem de algum tempo, com uma temática de preços de commodities muito mais pressionadas, e aí os efeitos, né, os motivos desses preços de commodities já vêm desde Covid, vai encavalando uma porção de vetores e chegamos até agora num patamar bastante sustentável e pensando à frente, né, parecendo também permanecer nesse patamar sustentável. Então, a minha pergunta é: quais os efeitos, né? Como é que o mercado vai reagir daqui para frente, né? Dado que ele já veio com potencial, já tinha um viés bastante altista para os preços das commodities. O evento de hoje, né, continua sustentando isso. Se isso vai gerar uma preocupação inflacionária maior do que ela já está atualmente, se a gente vai discutir, né, como potencial efeito dessa crise, né, uma incerteza global com impacto de atividade, e discutir um cenário de estagflação, ou isso está muito distante, a pressão inflacionária vindo desse tipo de produto, né, de energia, ela tende a ser menor esse ano do que foi ano passado, porque o petróleo saiu, né, de 40 para 75, né, que o delta é muito maior em termos de taxa. Como é que você está vendo essa discussão, né, do ponto de vista de efeito em commodities inicialmente, né, e depois em inflação, né? Tá ótimo, vamos lá. Bom, claramente, dada a importância da Rússia, né, em particular no mercado de energia, a gente está falando de um potencial choque, né, inflacionário, um choque que a gente chama de oferta, né, que é um choque que produz aumento de preço, no caso um choque, né, e contração do produto. É esse tipo de choque que a gente está falando. Então gera uma incerteza sobre o suprimento global, né, de energia, e uma pressão altista, e não à toa a gente abriu com uma pressão importante dos preços do petróleo, como você falou, já vinham, né, de uma alta bastante sustentada, que tem outras razões também, tem razões até mais de fundo, como a própria falta de investimento na indústria de hidrocarbonetos, né, com uma agenda ESG que veio prosperando nos últimos anos, isso, e uma falta, por outro lado, de disponibilidade de fontes alternativas, no momento em que a própria demanda por bens com a pandemia aumentou muito e, portanto, a intensidade do uso energético também vem aumentando, e ainda mais agora com reabertura, vacinação. Então, o pano de fundo já era um de alta de preços de commodities, claramente gera esse efeito, assim como tem efeito sobre uma série de metais, né, incerteza sobre suprimento. A Rússia é muito importante também como exportadora de alguns metais em particular. A própria Ucrânia é importante no mercado de aço, mercado de grãos. Tá? Então, realmente, pegou muito esse complexo de commodities. Num primeiro momento, ainda muito como prêmio de risco, né? Então, assim, o mercado não sabe qual é o efeito final disso. Obviamente que, no caso da Ucrânia, você pode esperar realmente bastante confusão, né, e uma descontinuidade do suprimento, porque é um país que vai estar muito desorganizado, né, por razões óbvias, né, nesse momento, não tem como não estar. Né, então, é claro que afeta, né, fluxos de comércio, né, nesse sentido. Né. Mas o mercado, acho que hoje entrou muito na dúvida sobre o tamanho da escalada do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de sanções do Ocidente sobre a Rússia,
né, e que, dependendo das sanções, poderiam ou poderão ricochetear do ponto de vista da oferta de commodities, seja do ponto de vista de contra-sanções que a Rússia poderia impor também ao Ocidente. Então, acho que era muito esse prêmio de risco que foi para os mercados logo na abertura. Interessante que, ao longo do dia, quando foram anunciadas as sanções, primeiro pelo Reino Unido e depois, efetivamente, pelo presidente Biden, o mercado até desprecificou um pouco desse medo, porque talvez o grande receio fosse que a gente tivesse medidas mais específicas, né, de sanções sobre o mercado de energia, né, ou a opção nuclear, entre aspas, porque não estou falando de guerra nuclear em si, né, mas de nuclear do ponto de vista de sanções econômicas, seria cortar o sistema bancário russo do SWIFT, do sistema de pagamentos internacionais. E isso poderia ricochetear no Ocidente, na medida em que você talvez não conseguisse importar a energia da Rússia, porque não teria como pagar, né, as empresas, e elas não teriam como funcionar normalmente, né? E, obviamente, que isso não aconteceu, acho que foi recebido como algo relativamente tranquilizador, embora a situação seja extremamente fluida e não dá para a gente traçar cenários de médio prazo como essas questões evoluem, mas hoje foi bem recebido. E até interessante, porque o Biden foi perguntado por que não fizeram, né, o banimento da Rússia do SWIFT, e ele falou, olha, é algo que, enfim, ele deu a entender que os Estados Unidos gostaria de ter feito, mas que os aliados europeus não quiseram. E provavelmente a Europa não quer porque ela depende muito desse gás russo, né, em particular do gás, né? A Europa ela tem uma dependência assim, de 25% da energia toda da Europa, incluindo elétrica, nuclear, óleo, né, tudo mais, 25% é gás. E desses 25% do gás, 10% vem da Rússia, né? E não é simples você substituir 10% da sua matriz energética. Então, obviamente, que foi muito bem pensado, né, o tipo de sanção, e acredito que os europeus com grande peso nesse sentido, para evitar qualquer risco de ruptura. E isso, por sua vez, né, ao fazer essas sanções com esse caráter, com esse desenho, também reduz a chance da Rússia sancionar no sentido de promover ativamente uma redução das exportações de gás, né, do fornecimento de gás para a Europa. Então, acho que nesse sentido que o mercado acabou reagindo melhor no final do dia, embora, como eu disse, a situação é extremamente fluida, né? Agora, então, nesse sentido, assim, no curto prazo, acho que as coisas hoje, né, se acomodaram mais no final do dia. A gente vai ter que acompanhar esse tipo de questão. Sem dúvida, em princípio, ainda a gente pode ver como tendo um prêmio de risco e que é inflacionário. Agora, a magnitude desse choque é muito importante, né? Se a gente estivesse falando realmente de um choque gigantesco e com um corte de fornecimento de gás, é um choque diferente desse em que fica mais um prêmio de risco, né? E aí acho que os bancos centrais vão ter que avaliar muito, enfim, um efeito inflacionário de um lado e o efeito de aperto de condições financeiras via queda de preço de ações, via aumento de spreads de crédito, que já fazem um pouco do trabalho do próprio Banco Central. Então acho que é um pouco isso, depois a gente pode entrar em mais detalhes sobre isso. Eu vou querer certamente explorar esse tema do Banco Central. Mas antes disso, Thiago, até explorando esse tema das sanções, né, naturalmente, como o João muito bem colocou, hoje o mercado realizou de forma positiva, após os anúncios, por toda essa questão de parecer, entre aspas, mais branda, perto do potencial. E aí a mesma coisa do lado dos russos, né, como não incentivar uma reação. Nesse sentido, a gente pode interpretar que o nível de sanções aplicadas atualmente, elas não são coercivas o suficiente para motivar o Putin a não avançar adicionalmente dentro da Ucrânia, avançar no seu projeto. Porque ontem mesmo, durante seu discurso, ele sugeriu que não ia aplicar uma conquista, mas ao mesmo tempo sugeriu que ia deixar os próprios cidadãos da Ucrânia decidirem os próprios destinos, né, como se fosse uma sugestão de um plebiscito, como foi no caso ali da Crimeia, né, quando teve toda aquela crise. Enfim, se o nível de sanção atual ele não será impeditivo para a continuidade desse processo, e se por consequência disso, por uma consequência da continuidade desse processo, a gente deveria ter sanções adicionais, né, como se fosse num jogo de xadrez, né, foi feita uma primeira movimentação por parte do Putin pela madrugada, agora a OTAN, né, fez a sua segunda movimentação e por consequência agora está todo mundo esperando qual será, né,
o próximo movimento do Putin. E aliado a isso, né, somado a essa pergunta, eu não sei se você tem acompanhado, né, como é que está a percepção dentro da Rússia de todo esse movimento, né? Se há uma aprovação desse movimento, né? dessa invasão, se a percepção, né? Porque certamente gerará consequências econômicas, né? A gente viu a bolsa da Rússia hoje sofrendo bastante, né? Você tem as sanções já aplicadas, por mais que não sejam as mais severas, mas certamente afetará um conjunto de bancos, o próprio setor de tecnologia, que os Estados Unidos também deve aplicar restrições, enfim, o próprio acesso ao mercado de títulos soberanos ali da Rússia, enfim, terá consequências, né? A população russa, de fato, deve sofrer à frente, não é imediatamente, mas deve ter uma efervescência também. Como é que fica toda essa situação? Não é suficiente o nível de sanções, o movimento interno dentro da Rússia é favorável ou desfavorável, e aí possivelmente, né, as consequências disso. As sanções não vão parar o que está acontecendo hoje. E ela também não vai parar qual é o plano inicial que começou e se desenhou nas últimas semanas em relação à Ucrânia. As sanções já eram esperadas, até porque elas eram especuladas por todo mundo o tempo todo, e todas as sanções, inclusive a do SWIFT, já era algo que vinha sendo especulado na imprensa há um bom tempo. Isso não é surpresa para o Putin. Então, se o Putin sabia que essas sanções poderiam ser aplicadas e, ao mesmo tempo, isso não impediu, não é a partir de agora que isso vai acontecer. Eu também não acredito nem um pouco que o Putin promoveria ou estimularia um plebiscito ou qualquer coisa. A Ucrânia, ele deu a deixa na semana passada, quando ele fala que a Ucrânia é uma invenção soviética, ou seja, quando ele fala isso, ele dá uma abertura e uma justificativa para ele avançar até o máximo, ou seja, até a conquista de Kiev. O ponto-chave é que o Putin acredita que ele consegue se resguardar financeiramente e economicamente a partir do acordo que foi anunciado junto com Xi Jinping na abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim. Ali foi estabelecido um piso, mas não foi estabelecido um teto dos limites dessa parceria. Ela envolve ampliação dos gasodutos, ampliação da exportação de petróleo, ampliação da exportação de trigo, que foi anunciado hoje de manhã que a China vai importar mais trigo da Rússia, e não só isso, a mina de lítio em Murmansk, da Rosatom, a maioria do lítio que vai ser explorada ali ao longo desse ano e do ano que vem, ela já está previamente comprada pela China para depender menos da diluição do mercado de lítio no resto do mundo, para que eles concentrem ali uma hegemonia na construção e na elaboração das baterias de lítio. O Putin sabe que ele vai perder financeiramente em vários aspectos, ele sabe, por outro lado, que a Europa não vai abrir mão do gás natural, pelo menos num futuro próximo. Ele tem 600 bilhões de dólares de reserva e ele espera que e aumentou 200 bilhões nos últimos 5, 6 anos. E ele espera também, acima de qualquer outra coisa, que a relação com a China vai ficar mais sólida comercialmente ao longo dos próximos anos, e ele aceita ser um sócio júnior dessa relação com a China. A narrativa dos dois foi muito forte. Houve praticamente um anúncio de divórcio do Putin nas relações com o Ocidente. O que sobra dessas relações com o Ocidente é o gás natural que é exportado para o resto da Europa. Isso vai se manter pela própria justificativa excepcional que o João acabou de colocar. Não tem como abrir mão disso no momento. Mas sabendo daquilo que se pode perder, ele já vem trabalhando com a criação de um ambiente paralelo. Um ponto muito importante, Arthur, é que as sanções há 10 anos, elas eram sanções que elas envolviam um grupo de países que eles tinham uma capacidade mínima de interação entre eles que compensassem os impactos das sanções de estar isolado do universo europeu e do universo americano. Hoje, quando nós temos China abaixo de várias sanções, Rússia abaixo de várias sanções, Irã abaixo de várias sanções, a gente começa a ver um microcosmos de ambiente onde um presidente como o Putin ele consegue observar alternativas, e essa é uma das alternativas, por exemplo, que impede o Irã de sentar na mesa para negociar, e essas alternativas aumentam o ímpeto dos gestos e dos atos que não são relacionados à economia, como esse agora na Ucrânia. Então, voltando até, inclusive, no ponto anterior, à luz de tudo isso, e com consequências aí de avanços adicionais, né, como o Thiago bem colocou, já era esperado esse nível de sanções,
a gente pode, né, acreditar que a pressão sobre o preço do petróleo continuará, sobre essas demais commodities, né, que você comentou, potássio, todo o mercado de fertilizante que é afetado, né, a gente tem todo um impacto aí na cadeia de alimentos, nos suprimentos, e isso vai, enfim, refletir em todo o Ocidente. Aqui no próprio Brasil a gente importa aí basicamente 23% ali da Rússia, tem uma exposição importante. E aí, portanto, voltando nesse tema de inflação, nesse meio tempo, né, nas próximas semanas, inclusive, a gente tem uma diversidade de reuniões de bancos centrais, né, o próprio Fed lá nos Estados Unidos, Banco Central da Europa, né, que também tende a ser super sensível a esse tema, com definições importantes sobre a política monetária e o avanço das políticas econômicas à frente. Esse já tem sido um tema importante ao longo de todo esse ano, né, tem gerado volatilidade, né, a partir dos dados econômicos que estão sendo divulgados. A gente está vendo claramente um pivô do mundo, né, uma mudança do comportamento do mundo para menos estímulos, né, para tentar controlar ali aquele impulso que foi dado durante o período de Covid, portanto, uma pressão inflacionária causada por conta desses impulsos de desbalanceamento de oferta e demanda. Enfim, então, à luz disso tudo, esses vetores, eles são não tão novos, como a gente já vem colocando, eram riscos que estavam na mesa, assim como existem outros, né, de Taiwan, enfim, o próprio Irã, como o Thiago muito bem citou. Eles já estavam ali implícitos, né, obviamente os bancos centrais eles estão sempre olhando, eventualmente até aparece em algum comunicado ali, quando esses riscos geopolíticos tomam uma dimensão maior. E aí, daqui mais ou menos de um mês, a gente tem uma decisão importante por parte do Banco Central americano. Nesse sentido, esses vetores eles são suficientes para mudar a trajetória esperada dessa política monetária americana? São vetores importantes nesse sentido? Ou, dado o nível de evolução de inflação, de toda a temática que foi construída até agora, da comunicação que foi construída, são pontos importantes, mas não suficientes para alterar, digamos assim, a trajetória esperada desse navio, que acho que é o que o mercado começa a se perguntar hoje. A gente está vendo bastante volatilidade ao longo dessas últimas 2 semanas por conta do mercado de commodities, mas também de divulgação de dados econômicos, né? Não depende apenas de uma variável. Então, como é que você está vendo tudo isso? Porque ela basicamente define uma grande coleção de discussões de fluxo de capital para emergentes ou não, para setores específicos ou não, enfim, para títulos ou não. Então, acho que é um ponto adicional para ser colocado nessa discussão, né? Perfeito. Vamos lá. Primeiro, antes de abordar diretamente a questão, né, do Fed, como vai pensar isso, mas pensando do ponto de vista mais conceitual, né? Bancos centrais, de uma maneira geral, tendem a não reagir a choques de oferta, né? Assim, a primeira não é uma regra geral, depende muito do contexto, obviamente, mas de uma maneira geral tendem a não reagir, especialmente se for percebido como um choque temporário, né? Tudo mais. E isso especialmente para bancos centrais de países desenvolvidos, em que você tem uma credibilidade muito grande, uma ancoragem de expectativas historicamente, né? Assim, esse é o contexto histórico. Obviamente que nesse momento tem algumas peculiaridades, né? E aí é que vale a pena, já entrando na discussão mais específica, né? Histórica. Agora, a gente tem um momento em que, na verdade, a inflação está a 7,6%, né? A gente tem não só esses choques relacionados à Covid, tem choques de demanda e oferta, muito descasamento, né, entre demanda e ofertas setoriais também, né, que foram causadas também pela própria pandemia, mas junto com isso a gente tem uma situação de desequilíbrio no mercado de trabalho, são quase 5 milhões de trabalhadores que desapareceram do mercado de trabalho americano, né, e não há uma razão específica para esperar uma volta no curto prazo. Então a gente tem genuinamente um mercado de trabalho que está super aquecido nos Estados Unidos, que é uma questão inflacionária mais genuína, se você quiser, ao menos ligada especificamente a um choque de pandemia que você possa ter esperança que vai desaparecer a curto prazo. E a gente tem ainda um mercado de housing, né, imobiliário, também muito desequilibrado nos Estados Unidos, muito apertado, né, que também é uma razão para a gente acreditar numa inflação que tem um pano de fundo um pouco mais perene, vamos dizer assim. Não estou dizendo que não tenha choques que vão se dissipar, e o Fed espera que se dissipem, acho que tem, mas talvez a gente possa ir, sei lá, dos 7 e pouco para 4 de inflação até o final do ano, e isso possa acontecer só por, enfim, obra e graça de uma certa normalização das condições, enfim, da pandemia se tornando, né, algo mais normalizado, né, assim.
Agora, a gente, por outro lado, dos 4 para os 2, que é a meta do Fed, pode ser uma desinflação muito difícil, que não vai acontecer por gravidade, vamos dizer assim, nessa queda da inflação. Então, esse é o pano de fundo, né? E como a inflação já está muito alta por diversas razões, existe, obviamente, uma preocupação do Fed com possível desancoragem de expectativas. Então, nesse sentido, eu acho que essa regra geral de não necessariamente reagir a choques de oferta não necessariamente se aplica nesse momento também, né? Agora, e tanto é assim, né, que o próprio Fed, na última ata, ele falou muito, né, sobre o cenário que deverá começar, né, agora em março um ciclo de alta de juros. E ele fala basicamente, olha, a gente espera que a inflação vá cair, né, porque esses choques vão começar a se dissipar e tal, mas uma grande maioria do comitê falou, olha, se ela não cair ou não cair tão rápido quanto a gente espera, a gente está disposto a acelerar o ritmo de retirada de acomodação monetária. Então, um primeiro sinal assim, de vigilância. E um segundo ponto é que eles claramente falam, né, e existe uma concordância no comitê, de que o risco da inflação é claramente para cima. E ele listou 5 razões pelas quais o risco era para cima, né, era viesado para a inflação mais alta, e uma das razões era a geopolítica podendo afetar preço de energia e cadeias produtivas globais. Então, ele não colocou como um risco para a atividade, ele colocou um risco inflacionário. Então, ali já dá um viés também de como eles estariam encaixando esse tipo de questão nesse momento. Dito isso, eu acho que nesse momento, ainda mais que a gente ainda está no início de um choque, eles claramente, e a reunião não é amanhã, eles vão tomar o seu tempo, avaliar isso tudo. De uma maneira geral, a gente teve hoje diversos membros do Fed falando. A mensagem foi no sentido de, por enquanto, mantida a comunicação, mantido o plano que a gente comunicou no final de janeiro e vem comunicando antes desse tema de Ucrânia, né? Não tem uma alteração. E a gente vai continuar avaliando essas questões. Então, acho que eles vão ter que avaliar, obviamente, a própria pressão de commodities e tudo mais, que é um efeito inflacionário. E, do outro lado, o que poderia fazê-los serem mais comedidos é se essa volatilidade que a gente viu recentemente, queda de bolsa, aumento de spread de crédito, se isso, enfim, permanece e até se isso aumenta, porque aí se isso aumentar, aí seria um argumento para eles, de repente, ficarem um pouco mais comedidos, dizendo, olha, o mercado financeiro já apertou condições financeiras pela gente, aí é melhor estar mais calmo. Aí o Fed não quer adicionar volatilidade para um mercado que já está volátil. Mas hoje, sinceramente, eu não vejo muitas, do jeito que os preços estão hoje, eu não veria muita implicação, não. Acho que eles começam, como estão dizendo que começam, e aí vão avaliar como essas coisas caminham, lembrando que a gente está num momento de atividade extremamente aquecida, mercado de trabalho extremamente aquecido e inflação muitíssimo alta. Então, esse é o contexto em que eles estão tomando a decisão. A não ser que haja uma mudança tão dramática de condições financeiras que você fale, não, a gente vai discutir um grande desaquecimento, uma recessão, eu acho que não tendo isso, a gente vai seguir com o curso, né? E hoje o sinal foi mais nessa linha, a gente não está falando de um choque dessa magnitude. Perfeito. Acho que até aproveitando, Thiago, como a gente falou de Fed, é bom a gente também falar de outras instituições ali no governo americano, obviamente o próprio Biden, né, e toda a situação complexa que ele se encontra agora. Ele tem um problema de inflação que tem afetado bastante a popularidade dele, né, e aqui a gente olhando aqui pelo mercado, a gente está tentando entender um pouco do time frame dessa discussão de Ucrânia e Rússia, né, o quão longo pode ser essa discussão, né, se ela vai durar até a reunião do Fed ali, que é dia 16 de março, ou se tende a ser um problema muito mais longo, né, do ponto de vista de conflito armado, né, de tensão. A gente viu lá na parte da Crimeia em 2014, foi um pouco mais curto, foi um pouco mais tratável. Esse assunto agora ele pode se estender. Então, alguns pontos, né? A gente tem essa preocupação aqui da parte do mercado com a inflação, com a extensão desse choque, mas tem, do ponto de vista, né, de consequências políticas, né, e, portanto, pressões adicionais por parte do governo Biden, que vai ter que liberar adicionalmente também reservas, né, estratégicas ali de petróleo, essa preocupação com a inflação, a pressão interna que vem da própria população americana sobre essa situação, né? Sempre quando tem um conflito geopolítico assim, enfim, o presidente se encontra
numa certa sinuca de bico. O que a gente pode esperar de reação, né? Ele vai ter que esperar agora o Putin fazer o próximo movimento, se ele vai fazer uma invasão completa, e aí ele vai esperar, tentar sempre entrar em acordo com a OTAN, né? Diferente do que foi, por exemplo, o Trump, né? Que tinha uma relação um pouco mais conflituosa. Ele vai sempre tentar estar de acordo com seus parceiros, ou eventualmente, até pensando na sua própria dinâmica de midterm elections lá no final do ano, ele pode tomar uma posição sozinha, né, e eventualmente até mais dura, né, do ponto de vista de sanções, e aí, por consequência, a gente ter maior volatilidade aqui no mercado, né, se isso é um risco mapeado ou não. Ele sempre vai andar de acordo com os europeus, né, que estão um pouco mais temerosos em aplicar um aperto, né, em sanções mais intensas, né. Olha, o Biden, ele tem orgulho da força e da unidade que a OTAN demonstrou nessas últimas semanas. Então, eu acho difícil que ele tome uma decisão unilateral, porque ele já poderia ter tomado para impedir que essa situação acontecesse. Ele está mantendo o diálogo muito firme com os europeus para não criar uma dissonância. Segundo a expectativa aqui em Washington é que isso possa durar um pouco mais de tempo. A invasão ela tende a ser rápida, a dificuldade é você manter o controle depois da invasão, assim como nós vimos no Iraque, nós vimos em vários outros lugares. O cálculo é que para a Rússia manter a Ucrânia sob controle, eles precisariam de 3 milhões de soldados. Com o volume de soldados que eles têm, eles conseguem manter controle das principais cidades, mas isso não quer dizer que não teriam conflitos surgindo e diminuindo, focos de resistência ao longo das semanas, dos meses, que resultariam em mais volatilidade, em mais impacto, em mais problemas de exportação e mais riscos para os vizinhos europeus. Então, o objetivo do Putin, ele é um objetivo que aparentemente não é sustentável, a não ser que ele tome um controle total do país pela violência. Se não for dessa forma, não aparenta ser sustentável, porque se ele simplesmente tomar o controle por Kiev e forçar uma mudança de governo, ele não vai conseguir inibir que grande parte da população e grande parte do exército vão gerar pontos de insurgência e pontos de conflito contra o exército russo. Por isso que esse caminho é considerado pelos europeus e pelos Estados Unidos um caminho quase que suicida por parte do Putin, porque agora ele precisa terminar. Porque se ele não terminar esse caminho, ele vai sair com todas as derrotas diplomáticas, todas as derrotas econômicas por conta das sanções, virar um pária internacional, e aí ele vai ter que abrir mais ainda as suas opções para se tornar um sócio ainda mais júnior da China para poder garantir uma sobrevivência com subserviência, que acaba sendo o pior cenário possível para o Putin. Então, o cálculo que se faz aqui em Washington é que nós podemos ter uma escalada que se mantém ao longo dos próximos dias, podendo ser semanas, e aí uma calmaria com eventuais focos de escalada que aconteceriam ao longo das semanas subsequentes. Acho que é muito bacana esse horizonte aqui para a gente trabalhar também. Antes de passar para o João, até porque eu vou querer explorar um pouquinho também os impactos em Brasil, mas você citou um vetor importante nessa conversa, que é a China, né? A gente viu hoje mesmo, inclusive em eventos ali nos mares, né, de Taiwan, né, que também é uma temática geopolítica importante para os Estados Unidos, no espaço aéreo, né? Então, no mesmo momento em que a China ela condenou, né, a aplicação de sanções, né, por parte da OTAN na Rússia, né, também não configurou como invasão o que a Rússia está fazendo agora. Ela está se unindo, né, cada vez mais à Rússia, como você coloca, e ao mesmo tempo ela tem os problemas, né, os problemas geopolíticos usuais dela já de bastante tempo. Você acha que há um risco no curtíssimo prazo desses dois eventos geopolíticos acontecerem ao mesmo tempo? Então, enquanto nós estamos preocupados com a Ucrânia, eventualmente a China fazer alguma movimentação em Taiwan e aí, portanto, dividir as atenções do governo americano e do Ocidente de uma forma geral, então, e gerar maior nível de incerteza, ou isso não estaria no radar agora, a gente não precisaria, de repente, se preocupar com esses dois problemas ao mesmo tempo? Olha, dentro da nossa ótica, da nossa lógica ocidental, isso faz total sentido, mas na prática a realidade não é isso na China, até porque esse é o ano mais importante nos últimos 5 anos, que é o ano do Congresso do Partido Comunista Chinês, que vai acontecer em outubro e vai trazer a coroação do Xi Jinping a longo prazo na liderança do partido e na liderança do país. O problema ali é que o Xi Jinping ele não tem a unanimidade dentro do partido que ele tinha há 2 anos, principalmente antes da pandemia. Então, para ele se aventurar numa incursão
com Taiwan é uma situação mais complexa, porque Taiwan possui laços contratuais, praticamente, acordos com os Estados Unidos, que deixa mais implícito que os Estados Unidos apoiaria Taiwan do que os Estados Unidos apoiando a Ucrânia, que era algo dissociado pelo fato da Ucrânia não fazer parte da OTAN. Além disso, a China está vindo de uma recuperação econômica, está com um problema grave ainda na distribuição energética, e grande parte da razão que o Xi Jinping encontra dificuldades dentro do Partido Comunista Chinês é a divisão que ele conseguiu gerar entre os seus membros daqueles representantes das províncias litorais, do litoral chinês, em comparação com aqueles das províncias mais internas, que acreditam que o governo chinês não dá a atenção necessária. O problema começa quando os bancos provinciais geram muito crédito para sustentar a Rota da Seda, financiando projetos em outros países, e não financiam a grade energética e a grade de alternativas sociais dentro dessas províncias internas, que acaba gerando essa antipatia dentro do partido. Então, se o Xi Jinping avançasse na direção de Taiwan, isso seria um indício muito forte para o mercado que ele sabe que a situação econômica do país tende a deteriorar nos próximos anos. Se ele acredita numa recuperação econômica, não faria sentido, seria contraproducente fazer uma invasão nesse determinado momento. Geralmente, um processo de invasão, ainda mais para um país como a China, que tem uma paciência maior, um planejamento mais agudo de anos, pela pouca rotatividade dentro do governo, eles não fariam isso se eles estão observando que eles estão na boca de um processo de recuperação econômica. O grande temor do Partido Comunista Chinês é atingir o platô, porque quando eles atingirem o platô do desenvolvimento econômico e a estabilidade econômica de uma base da sociedade não vislumbra um horizonte de crescimento, aí que as necessidades políticas passam a tomar parte e substituem aquilo que a economia foi capaz de entregar ao longo dos últimos anos. Por isso que hoje uma incursão em Taiwan seria problemática. Esses voos com esses caças e essas ações que ele faz sistematicamente, eles são basicamente exercícios, lembranças ao governo de Taiwan de que eles ainda estão lá, estão observando e também testando reações dos americanos. Não é algo a sinalização não é tão aguda. E para finalizar, a China ela não tem a experiência de combate que a Rússia tem. Então a preparação é mais complexa, a preparação ela tende a ser mais exagerada, ou seja, atingir 120%, 140% da capacidade necessária para efetuar uma invasão, até porque eles sabem que a poucos quilômetros de distância no Estreito de Taiwan, você tem navios, porta-aviões americanos da Austrália, do Reino Unido, submarinos também, que fariam com que a possibilidade de um evento global seja maior no Mar do Sul da China do que na Europa. Perfeito, obrigado. Acho que esse é um ponto importante, né, para a gente continuar mapeando como risco, até porque temas envolvendo China são sensíveis aqui ao Brasil. E aí, já pegando esse gancho também, nesse início de ano a gente viu, obviamente, como essa temática de commodity mais elevada, uma mudança, e com o Fed, né, como a gente comentou há pouco, já iniciando em breve o seu ciclo monetário, gerando um aperto monetário, mudança, né, na estrutura a termo ali dos Estados Unidos, né, essa abertura da curva de juros, enfim, migração de fluxo de capital, né, de empresas, né, de setores de crescimento, das economias maduras para economias emergentes, né, com uma rotação setorial e fatorial muito importante. O Brasil, no meio disso tudo, foi bastante favorecido, né, uma entrada de capital bastante impressionante nesse início de ano, até esse dado momento em que há uma preocupação geopolítica. No curtíssimo prazo há um certo estresse, né, você viu a moeda voltando a se depreciar, e aí, por consequência disso, a gente começa a se perguntar, esse fluxo ele tenderia, né, ou essa rotação, ela tenderia a se perpetuar para mercados emergentes ou para exportadores de commodities? Se esse tema ele continua favorecendo o Brasil nesse curto prazo, mesmo à luz aí do fator geopolítico de Rússia e Ucrânia, que, como o Thiago muito bem colocou, pode ficar um pouco mais estável, daqui a pouco melhora um pouco e oscila para cima também. Se isso é um fator relevante para o momento atual do Brasil, e depois a gente pode explorar também temas de inflação, né, os impactos aqui na parte macro também. Como é que você tem visto isso nesse curto prazo? Tá ótimo. Olha, de fato, assim, muito da performance, tanto da Bolsa quanto do câmbio nesse início de ano,
tem a ver com a decisão dos investidores estrangeiros de realmente ingressar um volume impressionante de recursos, né, na Bolsa Brasileira nesse início de ano, mais de 50 bilhões de reais no que vai do ano, né. Obviamente que quando a gente tem um pico de ansiedade, né, global, uma aversão a risco, como foi nesses últimos dias, né, com a invasão da Ucrânia, isso gera essa aversão ao risco, né, leva os investidores globalmente, né, a tentar se proteger, sair de ações, né, sejam que ações forem em crescimento, valor, o que quer que seja, o pessoal quer mais o porto seguro, né. Então hoje a gente abriu com o quê? Com o dólar mais forte, com o ouro subindo, né? São todas, enfim, ativos que são muito procurados como porto seguro, né, na hora do medo, etc. Obviamente que num contexto como esse, tem uma parada, né, brusca desse fluxo e tal, e a gente vê a moeda retrocedendo um pouco, né? Então, como é que a gente vê essa questão daqui para frente? Depende muito justamente dessa avaliação, se esse medo continua tão elevado e se a gente tem novas escaladas a partir daqui, ou se o mercado fala, não, agora a gente já conhece mais ou menos as sanções, né? São muito duras para certas entidades russas, etc., mas não vai ter um colapso global da oferta de energia da Rússia, a gente não vai ver preço do petróleo a 120, 150, não vai ver uma recessão, etc., e se não é esse o cenário, então começa a acalmar um pouco, né, a volatilidade, e a gente pode voltar a ver esse tipo de fluxo, né? Então, por enquanto, eu estou vendo dessa forma. Acho que é principalmente esse canal, né, de apetite ou aversão a risco que vai ditar esses movimentos no Brasil. Porque, de outra maneira, a gente é muito pouco exposto, né, do ponto de vista econômico a esse tema, né? Assim, a própria Rússia, a Ucrânia, a gente tem muito poucos laços diretos. Teria que ser um evento global financeiro, né, para a gente realmente ter um efeito mais importante por aqui. Perfeito. E até pegando, enfim, aproveitando essa dinâmica, né, de eventualmente melhorar, a gente pode ter uma descompressão de prêmio, principalmente no petróleo, né, que hoje aí chegou a superar os $100, e que para a gente tem sido também um tema relevante de inflação, né, desde o ano passado, né, com impacto em custos de combustível. Hoje a gente está acompanhando sempre a paridade aqui doméstica, né, da oferta, né, para as distribuidoras versus o que tem ali no Golfo, né. A gente continua vendo uma paridade desfavorável, né, um gap ali que eventualmente poderia ter algum ajuste à frente. Se escalar demais essa pressão, a gente pode vir um barril ali de $120, a gente poderia ter reajustes até mais intensos, né? E por consequência, essa pressão inflacionária aqui no Brasil, ela teria esse caráter, como você disse, de choque, né, de oferta, e que o BC, querendo ou não, né, dado o Banco Central querendo ou não, ele está com uma preocupação muito maior da disseminação, né, dos efeitos secundários disso, e se seria necessário combater ou não. Então, acho que o primeiro ponto esse fator de risco, né, geopolítico, ele é suficiente para a gente ver uma trajetória de juros aqui, que hoje o mercado trabalha entre 12,25, 12,75, alguma coisa a mais, um pouquinho menos. Se isso poderia catapultar para um cenário muito mais agressivo, né, acima de 13, alguma coisa nesse sentido. E mais do que isso, acompanhado essa discussão de combustível que já veio, mesmo antes dessa situação da Ucrânia, né, que né, aumentou agora, você tem também uma preocupação do ponto de vista fiscal, né, com alguns projetos, né, sendo colocados na mesa para tentar balancear um pouco essa pressão. Se isso poderia, né, se uma pressão adicional vindo de combustível, poderia acelerar essa discussão, gerar uma pressão adicional nessa discussão para ser votada de forma mais rápida, né, ou até um pacote um pouco maior envolvendo os PLs, né, aspectos que já foram colocados. Então são duas perguntas, né, basicamente, num cenário um pouco mais agressivo, né, de cauda ali, o BC ele teria que reagir muito mais, conforme o próprio Fed comentou, né, pode ser uma exceção à regra, né, de choques de oferta, e por sua vez, do ponto de vista aí dos riscos que existem, né, fiscais, enfim, das alternativas colocadas na mesa, se isso também aceleraria a discussão que está posta. Perfeito, vamos lá. E realmente você tem razão, assim, e talvez o Thiago possa depois acrescentar justamente do aspecto político dessa Exato. questão do tema dos combustíveis, né, que acabou se tornando a inflação é um tema político importante, né, nesse ano eleitoral, sem dúvida alguma também, né.
Vamos lá para o primeiro ponto, né? Acho que assim, por enquanto, eu acho que não, né? Para os níveis de preço que a gente tem hoje e de câmbio, a gente tem sim uma defasagem, sobretudo em gasolina, não tanto no diesel, tem sim uma defasagem, mas é uma defasagem ainda dentro de parâmetros que seriam, vamos dizer assim, acomodáveis, sem um novo reajuste necessariamente, né? Então, eu acho que essa questão se coloca mais prementemente num cenário que hoje é hipotético da gente ter realmente uma alta adicional muito importante do petróleo e principalmente se ela vier acompanhada de uma aversão a risco que coloque o câmbio também numa trajetória, quer dizer, que faça cessarem, né, esses fluxos para renda variável, que tem ajudado também o nosso câmbio a ter uma performance boa nesse início de ano. Então seria um cenário como esse. Eu acho que sim, colocaria uma situação mais difícil para o Banco Central, porque mais uma vez, né, embora você possa dizer é um choque de oferta de petróleo, mas num contexto em que você já tem uma inflação tão alta, já tem um problema com ancoragem de expectativas, né, eu acho que colocaria assim, no mínimo, uma questão prudencial de gerir de uma maneira mais prolongada, né, esse ciclo de aperto, mesmo que em doses menores, que é o que o Banco Central já está sinalizando, de maneira a poder avaliar esses impactos, né, e a duração deles, né, desse novo contexto que você está colocando. E, obviamente, que assim, a discussão sobre os projetos de desoneração de combustíveis, elas estão aí muito presentes, já vem desde o ano passado, na verdade, né, temos que lembrar, já estão acontecendo há mais tempo, né? Mas sem dúvida que é um tema que é importante, né, do ponto de vista de inflação, de bolso, né, dos brasileiros, e é um tema muito visível, né? Talvez tenha sido o produto que tem uma visibilidade enorme, né, e por isso também ganha muita atenção, né, por parte aí, de Brasília a esse tema. É uma discussão que está muito fluida ainda. Hoje a gente estava falando em 2 PECs, né, para tratar do tema há pouco tempo atrás, agora já estamos falando de projetos de lei. Tem uma série de dúvidas, até mesmo se um deles, pelo menos, da maneira como começa a se encaminhar, que eles já podem mudar muito na maneira, no desenho, mas existem dúvidas até se não vão conflitar com legislação eleitoral, né? Tem uma série de questões ainda que não estão bem amarradas, mas sem dúvida, se tiver um choque adicional, aumenta a urgência, a percepção sobre a urgência de se fazer algo nessa área, né? E aí, claro, a gente pode trabalhar, está muito fluido ainda, a gente pode trabalhar com cenários muito distintos sobre impacto fiscal, né, em relação a isso. A gente chegou a fazer algumas análises aqui, algumas análises de um foco muito mais concentrado em diesel, por exemplo, sairia mais barato, né, bem mais barato. Se for uma coisa que pegue todos os combustíveis, gasolina, né, principalmente, já começa a sair uma conta mais cara, né? Mas, enfim, a discussão está aí, assim como a discussão de IPI, né, desoneração de IPI, não tem nada a ver especificamente com esse tema aqui, mas também entra nessa questão. Perfeito. Tiago, você tem alguma visão aí na Arco, né? Vocês estão acompanhando sempre de perto sobre essa temática dos combustíveis, né? Que obviamente agora pode ganhar ou não, né? A depender da escalada de tensão, ainda mais atenção. Como é que vocês estão vendo, né, os cenários possíveis à frente, dado o conjunto aí de decisão, né? De inclinação por parte dos líderes da casa, enfim? Bom, o Rodrigo Pacheco, ele atendeu ali a solicitação, a pressão de um grupo de senadores para adiar qualquer discussão e votação dos projetos de combustível para depois do Carnaval. Eu acredito que as razões, elas não incluíam o que está acontecendo na Ucrânia, até porque, por mais que isso é algo que estava já no radar, não fazia parte da equação que estava sendo tratada. E agora o seguinte, esse adiamento ele é algo natural, né? A votação dos projetos que tratam sobre os combustíveis, o relator, o Jean Paul Prats, ele entende que é um momento de tentar unificar ali os 2 projetos e fazer um aceno à Câmara para que eles tramitem juntos. Porque você cria um problema redobrado, quando você cria 2 linhas de projetos paralelos, e para tentar unificar isso, aí que você vai aumentar ainda mais os pontos na busca de convergência, que no ano eleitoral é sempre muito complexo, e agora com esse elemento também, porque a Petrobras ela pode se ver numa situação
voltada para aumento de preços. Isso poderia gerar uma narrativa ainda do Bolsonaro em relação ao próprio comportamento da Petrobras. Então, tudo isso acaba fazendo parte desse bolo. Perfeito. A gente está caminhando aqui para o final da nossa live, quase uma hora aqui. Eu vou aproveitar para fazer uma última pergunta e bem importante, né? Começando pelo Thiago. Pensando à frente, né, o que você vai observar em toda essa discussão de Rússia e Ucrânia? Existe algum ponto focal, algum parâmetro, se há uma reação do Biden ou se há alguma região da Ucrânia em que, enfim, caso os russos cheguem, é um ponto de atenção? Alguma movimentação relevante aí que você acha que pode trazer uma informação adicional sobre a escalada dessa tensão? Como é que você está olhando daqui para frente, né? Ou se você tem algum cenário, eventualmente, ou cenários, né, sobre possíveis aí, confrontos, enfim, como é que você está olhando daqui para frente? Olha, os pontos que nós devemos observar são a capacidade dos ucranianos de defender Kiev, isso é uma coisa chave. Segundo, os confrontos que vão acontecer numa cidade que provavelmente ninguém ouviu, no oeste da Ucrânia, chamado Ivano-Frankivsk. Por quê? Porque essa cidade ela é um ponto estratégico e ela é perto da Polônia. Isso aumenta a capacidade de erro, de bombardeios e de coisas que podem atingir ou acabar envolvendo tropas polonesas, que são tropas da OTAN. Então, ali é um lugar onde não pode acontecer erro, porque se acontece um erro nessa região, a guerra pode desencadear para um problema muito maior. Isso é um ponto. Segundo, nós temos que observar qual que vai ser o posicionamento do Macron e do Olaf Scholz, acima de todos, em relação ao SWIFT, para ver se isso vai andar ou não, porque cabe muito mais uma sinalização deles do que do Biden. Terceiro, a gente tem que observar até que ponto a Rússia tem a expectativa de que nos próximos 15 a 20 dias seja anunciado um aumento no volume de exportação de gás e petróleo para a China. Se isso acontecer, isso dá fôlego. Então, esse é um fator que nós temos que observar também. Esses três fatores, eles podem gerar muitas coisas. Primeiro, Kiev basicamente encerra a guerra como um todo e aí gera aquele ambiente de foco, e como eu mencionei antes. Segundo, batalhas no oeste da Ucrânia podem levar a um problema que acaba envolvendo tropas da OTAN, principalmente na fronteira com a Polônia. E terceiro, o envolvimento da China por meio de um acréscimo, um incremento nas importações futuras de gás e petróleo e outros metais russos, que poderiam dar mais fôlego para a Rússia sustentar uma batalha na Ucrânia. Um outro ponto para finalizar, ficar de olho na Moldávia. A Moldávia é um forte candidato para eventualmente sofrer um processo como a Ucrânia sofreu. Se eventualmente a Rússia toma controle total da Ucrânia, é natural que eles façam a mesma coisa na Moldávia, sem nenhuma resistência, mas aí sim eles estão na boca da OTAN também, porque a Romênia é extremamente estratégico para os Estados Unidos e para os países da OTAN. Perfeito, obrigado. Para finalizar, vou fazer uma pergunta mais ou menos parecida para você também, João. O que você está olhando à frente, né, em termos de movimento de preço de mercado? Se você vai continuar olhando o fluxo de capital para o Brasil, você vai estar olhando a precificação de Fed, né, sobre a alta de juros, o próprio preço do petróleo, acho que acaba sendo mais óbvio. Como é que você vai acompanhar daqui para frente essa temática? Obviamente sempre acompanhando a evolução das notícias, né, e das análises que o próprio Thiago já colocou. Sim, vamos lá. Sem dúvida, assim, o principal é de fato acompanhar o que está acontecendo de fato, não só na Ucrânia, mas nessas respostas, né, tanto do Ocidente quanto da própria Rússia, né? E aí eu acho que de uma maneira mais ampla, saindo só do mercado específico de commodities, mas pegando uma commodity como fator de condução, de fato, assim, para os mercados mais amplos, o que é muito importante é entender justamente a magnitude desse choque de oferta, né? Se é uma coisa mais de prêmios de risco, e isso se for prêmio de risco e não tiver uma escalada muito maior, a gente tende a ver uma acalmada disso, né? E aí, claro, vai ter sempre um prêmio de risco, porque a situação geopolítica do mundo está mudando, e está mudando, né, de uma maneira importante, mas fica por aí em termos de um novo prêmio de risco, um novo fator de risco. Ou se a gente, de fato, passa para algo que possa colocar em risco o
crescimento global, né, porque a gente vinha num cenário que ainda é o cenário base, né, que é um cenário de crescimento acima de potencial para principalmente economias desenvolvidas, né. Permanecendo esse cenário, a gente tem condições, e acalmando nessa tensão geopolítica, a gente tem condições de conviver de uma outra maneira com esse prêmio de risco. Né? E aí, claro, com toda uma implicação do ponto de vista de queda de volatilidade, retomada, né, de preços de ativos de risco, etc. Então, esse é o ponto mais importante. Sem dúvida alguma, eu acho que isso vai se refletir muito, né, os preços, principalmente de gás na Europa, né, gás, petróleo, mas sobretudo gás na Europa, talvez sejam um indicador que a gente vai estar olhando particularmente de perto. Né? Mais uma vez, porque pode, né, ou é um indicador que é um indicador para um choque de oferta mais amplo, né, que pode ou não se configurar. O cenário base é que nesse momento não se configure, mas enfim, é algo que a gente vai estar olhando muito de perto. E claro, tudo que vier dos bancos centrais, né, acho que vai ser importante a gente entender. Amanhã a gente vai ter a Lagarde, né, falando, vai ser importante também entender, principalmente porque a Europa está mais ainda no centro, né, no epicentro dessa confusão toda do que os Estados Unidos. Né, então, também importante. Perfeito. Então, queria agradecer aqui a presença do João, do Thiago aí pelo tempo, né? Basicamente 1 hora de discussão bem intensa sobre geopolítica e mercado. E mais uma vez agradecer também a audiência de vocês aqui em mais um BTG Atualidades. A gente se vê aí na próxima. Vamos acompanhando a evolução desses dados aqui no próprio site do BTG, sempre com lives e informações novas sobre temas de mercado e geopolítica.